Entendi. Eu queria só colocar uma questão para Carol que eu não entendi direito. Se o capitalismo é um problema, como ajudar as mulheres agora, já que a gente está dentro do capitalismo e tudo bem que a gente tente caminhar para outra coisa, mas como e para a Selva também serve, mas como ajudar as mulheres agora? O que dá para se fazer agora? Do jeito que está com esse capitalismo? O que é possível? O que a gente fala, principalmente nós feministas marxistas, é sobre a organização coletiva da classe trabalhadora. Tá. A gente só vai ter realmente uma revolução do sistema que nós temos hoje a partir da organização da classe trabalhadora, da gente entender primeiramente que nós fazemos parte dessa classe de trabalhadores e não da burguesia que detém os meios de produção e o poder dentro desse sistema. O que nós falamos de agora? Vou dar alguns exemplos. Como eu fui candidata a deputada estadual, eu posso citar exemplos exatos do que eu tinha de propostas. Restaurantes populares, a socialização do trabalho doméstico, restaurantes populares, lavanderias populares, creches públicas, escolas públicas, universidades públicas, transportes públicos. A gente fala muito sobre serviços públicos que são garantidos pelo Estado. Boa. A partir, né, da organização dessas mulheres, a gente gera reivindicações para o sistema que nós temos hoje. E a socialização desses trabalhos, né, que é socializar o trabalho doméstico, o que seria? Eu falo muito sobre isso, trabalho doméstico. O que é socializar o trabalho doméstico? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje o trabalho doméstico. Muitas pessoas não consideram o trabalho doméstico um trabalho. Dizem que a dona de casa não é trabalho, mas é um trabalho, que é um trabalho invisível e que deve ou ser socializado ou remunerado. Depende do viés feminista. Depois a gente até pode perguntar para a Selma se ela prefere socializado ou remunerado, enfim. Eu já sou do viés de ser socializado. Então, hoje uma dona de casa, ela lava a roupa, passa, cuida dos filhos, cuida do marido, faz a comida, tem todo um trabalho invisível que as pessoas não veem que acontecem dentro do lar. Nós, feministas marxistas, defendemos que esse trabalho seja socializado. Então, por exemplo, restaurantes populares, para que caso, por exemplo, uma mãe não tenha condições de alimentar o seu filho, exista a possibilidade de ter um restaurante popular para que ela possa levar sua família para se alimentar e que não tenha necessidade dela produzir o alimento meio-dia, na janta, de manhã e tudo mais, e tenha essa socialização do trabalho. Porque hoje o capitalismo individualiza esse trabalho. Cada um se vire para cada um se vira na sua casa, faz o que precisa. E nós, enquanto marxistas, defendemos a coletivização dessas ações. Então, por exemplo, no trabalho doméstico, que é algo que eu pauto muito, porque foca muito no trabalho da mulher, porque o trabalho doméstico é delegado para a mulher, porque é visto como destino biológico dela, né, que nós temos que ficar no lar, que nós temos que cuidar do espaço privado, a gente vai socializar esse trabalho. Isso já acontece hoje. Já existem restaurantes populares, já existem creches públicas, só que a gente precisa cada vez aperfeiçoar isso. O problema do capitalismo em tudo isso é o lucro. O capitalismo visa o lucro em cima disso tudo. Então, quando eu falo pra você de restaurantes populares, tem pessoas que são donas de restaurante que vão falar, não, restaurante popular, pessoas vão comer de graça no restaurante? Não, eu preciso lucrar em cima disso. Vai ter pessoas que vão falar, pô, lavanderia de graça, mas eu preciso lucrar em cima disso. E o lucro vai afetando essas mulheres que não têm condições de estar pagando por tudo isso. Porque tem mulheres que não têm, às vezes, condição de pagar um aluguel. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o Olga Benário, né, o movimento Olga Benário. Elas têm ocupações, que elas pegam prédios abandonados, e elas ocupam junto com outras mulheres que não têm moradia, e que são mães solos ou vítimas de violência, e elas ocupam esses prédios abandonados e revitalizam esses espaços. Então, lá elas vão ter onde comer, vão ter onde dormir, vão ter onde deixar seus filhos, vão ter uma rede de apoio. Às vezes, elas vão ter uma ajuda jurídica de uma advogada pro bono, de uma psicóloga também que vai estar ali para atender. E ali ela vai começar a desenvolver essa organização coletiva, né? Então, por isso que a gente fala tanto da organização coletiva e não tanto individual. Porque eu não vejo que sozinhas essas mulheres vão conseguir vencer o sistema. Porque o sistema é muito engessado. Então, a gente precisa dessa organização coletiva para que elas não se sintam tão sozinhas e que elas tenham outras pessoas ao redor que lutem também por essas pautas para ela. Porque pensa, hoje, tem mães que não têm condição de comprar comida para o seu filho, de comprar um leite em pó, de pagar um aluguel. Ela, às vezes, escolhe ou ter onde morar ou ter o que comer. E nós, enquanto socialistas, olhamos para essa classe e falamos, nós precisamos reivindicar por direitos para essa classe. Porque tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm onde morar, tem pessoas que não têm o que fazer, e a gente precisa organizar isso de uma maneira pública. Então, restaurantes populares, lavanderias populares, creches públicas. A gente defende também a criação das creches, porque muitas mães trabalham. Sim. A maioria da classe trabalhadora hoje trabalha. Então, não apenas como dona de casa, ela também trabalha fora. E com quem que fica o filho dessa mulher? Né? Se ela, por exemplo, é empregada doméstica, aconteceu esses tempos com o Miguel. O Miguel tava junto com uma mulher que era empregada doméstica, a patroa foi lá, apertou um botão, ele foi até o último andar e a criança morreu. Putz. Então eu penso assim, o que nós estamos fazendo por essas mulheres?
E aí que entra o socialismo, aí que entra a questão de olhar para a classe trabalhadora como classe, que precisa de direitos, que precisa de reivindicações. E as mulheres que trabalham como empregadas domésticas precisam desses direitos. Tanto que quando nós tivemos a PEC das domésticas, a burguesia não queria direito para as trabalhadoras. Dizia que não queria pagar férias para empregada doméstica, não queria pagar FGTS para empregada doméstica, porque não considerava trabalho. Dizia que era só uma ajudinha. Contratava uma empregada para limpar a casa dela, levar até mesmo um cachorro para passear, limpar o cocô do cachorro, mas não queria pagar os direitos. Não queria pagar uma licença maternidade, não queria pagar os direitos básicos da trabalhadora, porque não considerava trabalho. Então nós, enquanto feministas... Mas isso mudou. E isso tem mudado. Mas existem ainda... Vimos até poucos dias atrás... desembargador de Santa Catarina, que era do Ministério... defendia o Ministério do Trabalho. Não, e tem muito... E tinha uma empregada doméstica em casa já escravizada há 20 anos. Isso que eu ia falar. Tem muito... Tem aparecido muita denúncia de trabalho semelhante, análogo à escravidão, né? Porque ainda eles veem como se o trabalho doméstico não fosse um trabalho, fosse uma ajudinha. Família, não né? paga salário, não paga direitos. Essa mulher fica durante anos dentro de uma casa sem conseguir se comunicar. Nesse caso, o desembargador de Santa Catarina, ela não falava nem ouvia. Às vezes é passada de pai para filho, né? Uma coisa herança. Passada ela como propriedade, como uma herança. Eu tenho até um react no meu canal que eu reagi a Regina Mansur falando sobre a PEC das domésticas. E ela fala, a minha empregada veio comigo junto com a família. Exato. Como um móvel. Trata a empregada doméstica como um móvel, como uma herança, como se não fosse um ser digno de direitos, um sujeito ativo de políticas, sabe? Então a gente viu muito a elite burguesa falando, não, eu não vou pagar. Da onde que eu vou tirar? Porque não produz nada. O trabalho doméstico para eles não produz nada. Mas se não tivesse a empregada doméstica ali dentro trabalhando, como é que a Regina Mansur ia sair para atender os clientes dela e gerar a fortuna dela? Ela diz no vídeo que ela tinha 8 funcionários. Como que uma pessoa tem 8 funcionários e não quer pagar os direitos trabalhistas? Praticamente a casa dela já devia ter um CNPJ. Porque tem 8 pessoas trabalhando, né? Exato. Então tu precisa pagar os direitos trabalhistas daquelas pessoas. E nós, enquanto feministas marxistas, vamos estar reivindicando os direitos para essa classe. Por isso que eu falei no início, a gente não vê apenas a perspectiva de gênero. Por isso que eu gosto muito de falar, nós feministas marxistas não odiamos homens. Porque a gente vê os homens como camaradas. A gente vê eles como classe trabalhadora junto com a gente. Eu, quando debati aqui com os Red Pills, eu falei, cara, eu entendo vocês porque vocês dois são 2 homens negros. E o que vocês estão falando é da vivência realmente da questão racial no sistema capitalista. E não da questão de gênero. Então, por isso que nós, feministas marxistas, falamos muito da classe, por conta do sistema capitalista, do entendimento que nós temos da burguesia e do proletariado. Nós falamos da questão racial, porque nós entendemos que o capitalismo tem essa divisão dos direitos dos brancos e os direitos dos negros, que foram escravizados por muito tempo para gerar lucro para a burguesia. E nós também olhamos para a questão de gênero, né? Que é a questão das mulheres enquanto trabalhadoras, enquanto precarizadas dentro do sistema capitalista. Então é esse viés que Carol, nós temos. Você abriu um outro tema, mas vamos voltar antes dessa parte em relação aos homens. Queria saber da Selva, essa coisa do o que a gente faz agora, na tua visão. Meu Deus, tem muita a gente coisa sabe que eu tem tenho vontade de problemas. falar, peraí. Então Foi vamos muita lá. coisa, né? Meu Deus, foi muita então coisa. Vamos lá. Tá. Primeiro, eu comentei sobre os dados anteriormente, porque eu entendo que essa afirmação marxista de que nós não podemos fazer absolutamente nada pelas minorias ou pelas mulheres periféricas hoje é uma demagogia. Na real, acho que você não entendeu. Eu acabei de falar várias pautas que a gente pode fazer hoje. Não. Você Sim, entendeu? mas é que eu tô dei dizendo vários que, exemplos. na minha percepção, através do capitalismo, eu penso que é uma demagogia acreditar que não existe mobilidade social e que, na verdade, existe um engessamento socioeconômico. Tanto é que, devido ao capitalismo, geralmente em países capitalistas de economias livres de mercado, o nível de desigualdade social pode ter aumentado em algum nível, mas a classe média também subiu bastante. Então, na minha percepção, é uma demagogia acreditar que o capitalismo não permite que as pessoas ascendam socioeconomicamente, e são o que os dados estão indicando pra gente. De 1848. De 1848 Quais dados até atuais hoje. você tem sobre isso? É justamente aquilo que eu te falei. Em 1848, 92,5. Não, mas eu digo agora. Hoje em dia, 9,6. Então, Ascensão mudou social? muita coisa. Sim. Pô, que grande, né? E- 9,6. Então... Bastante ascensão. Não, eu acho que tu não entendeu. Eu não sei se eu fui clara. Eu acho que não. Não, porque eu também não, não eu entendi. acho que o Vilela também não Ó, Também entendeu. entendi. em Como que é? 1848, 92,5% das pessoas viviam na linha da pobreza. Ah, tá. E agora? Hoje em dia é 9,6%. Ah, Mudou muita coisa, entendeu? Então, assim, na minha percepção, essa afirmação marxista de que existe um engessamento Mas isso é graças ao demagógico. capitalismo de que Sim, maneira? geralmente Mas isso de que maneira acontece. Isso aconteceu, tipo, tu diz, eu entendo o dado, mas vamos interpretar o dado? Claro. houve uma melhora. Como houve essa melhora? O que foi feito? Eu entendo a questão do livre mercado, mas eu gostaria de um pouco mais prático, assim, para quem tá nos assistindo. Nós temos o dado, certo? Como que nós chegamos até esse dado? Como que a gente chegou até essa porcentagem com o capitalismo?
o que o capitalismo fez necessariamente para que isso acontecesse? É esse questionamento que eu tenho. Porque eu acho que é mais prático para as pessoas entenderem nesse viés, entendeu? Tipo, houve mais emancipação feminina como? As mulheres entraram mais no mercado de trabalho? Como que aconteceu esse manejo? Tá, deixa eu tomar uma aguinha antes. Não, porque realmente eu fiquei na dúvida, porque quando a gente tá falando da questão do dado, eu entendo. Mas eu quero saber como que nós chegamos até ele. Como que a gente chegou a essa mudança? Quais políticas que foram tomadas? Houve mais... Ok, livre mercado, mas como que isso mexeu? Houve mais ampla concorrência? Como que isso influenciou? É essa prática que eu gostaria de entender. Primeiro, como eu falei anteriormente, o capitalismo ele funciona mais com políticas liberais, né? Então, reconhecimento de direitos civis e direitos humanos, etc. Instituições sólidas que são muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país. Distribuição de riqueza e também interferência e regulamentação do Estado para que haja livre concorrência. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é um país extremamente desigual, e geralmente as pessoas entendem que não tem nenhum tipo de regulamentação do Estado. Um exemplo, os canais dos Estados Unidos. Estranhamente, quando um canal começa a ter mais de 30% de audiência, essa empresa é obrigada a se dividir. Então, muitas pessoas acham que os Estados Unidos não tem essa regulamentação do Estado interferindo no lucro, ou pelo menos na ascensão de uma empresa. E ao contrário. Então, muita gente, quando está falando sobre regulamentação da mídia, acha que necessariamente é regulação de conteúdo. Não é isso. Então, eu acho que isso é muito interessante para fazer com que as pessoas percebam que essa interferência, ela também é muito boa para evitar que haja o desenvolvimento de um monopólio. Então, o papel do Estado, nesse caso, é interferir para regular e permitir que haja uma competição igual, que não é o que acontece aqui no Brasil, obviamente. A gente percebe que o desenvolvimento do Brasil, infelizmente, não aconteceu assim. Existe todo um favoritismo, um capitalismo de Estado, etc. Então, geralmente, nesses países onde houve esse desenvolvimento e florescimento socioeconômico, foi justamente por uma intenção de regulamentação do Estado em favor do livre mercado e de uma competição razoavelmente igualitária e de distribuição de riqueza também. E como eu falei anteriormente, isso não aconteceu, pelo menos em países mais pobres da Ásia e da África, que estão sob ditaduras socialistas e que, infelizmente, têm instituições muito instáveis e que geralmente também estão praticamente sempre em guerra civil. Então, isso prejudica também o desenvolvimento da economia local. Também o capitalismo ele prefere fazer guerra em outros países do que no próprio país, né? Então, no fim, acaba sendo isso. Mas eu gostaria de te questionar.